O inverno não fazia concessões no Velho Oeste. Quando a noite caía sobre o deserto, o frio vinha junto, e não como um visitante, mas como um juiz. O vento cortava a pele, entrava pelos ossos e transformava cada respiração em um aviso silencioso: quem errasse ali, não veria o amanhecer. A lua, pálida e distante, iluminava a vastidão vazia. A areia endurecida pelo gelo rangia sob os cascos do cavalo, quebrando o silêncio apenas o suficiente para lembrar que ainda havia vida se movendo naquele mundo esquecido. O cowboy cavalgava curvado, o chapéu puxado para baixo, o rosto marcado pela barba rala e por linhas profundas que não vinham só da idade. Vinham de escolhas. Ele seguia em direção a um rancho abandonado, ou ao menos ao que restava dele. As tábuas tortas, o telhado parcialmente cedido, a porteira caída, em tudo indicava que aquele lugar já tinha sido lar de alguém. Alguém que, como tantos outros, não resistira ao tempo, à terra ou aos homens. Para o cowboy, não importava. Um teto quebrado ainda era melhor do que céu aberto naquela noite. Seu cavalo bufou, inquieto. Não era comum o animal demonstrar medo sem motivo. O homem afrouxou as rédeas e deixou que o instinto guiasse. Foi então que ele viu. Primeiro, sombras. Depois, movimento. Próximo às ruínas do rancho, quase confundidos com a própria noite, estavam 4 corpos encolhidos. 3 pequenos. Um adulto. A mão do cowboy desceu lentamente até perto do revólver, não por ameaça, mas por hábito. No oeste, parar sem cautela era o mesmo que cavar a própria cova. Ele se aproximou devagar, o coração batendo pesado no peito, os olhos atentos a qualquer sinal de emboscada. Não havia emboscada. Havia uma mulher apache, ajoelhada, tentando proteger 3 crianças com o próprio corpo. Os ombros dela tremiam, não de medo, mas de frio. O rosto estava pálido, os lábios rachados. Os olhos, ainda assim, permaneciam abertos, atentos, orgulhosos demais para implorar e mais cansados demais para fingir força. As crianças estavam em estado pior. 2 pareciam ter menos de 5 anos. A menor mal se mexia, enrolada em um pedaço de tecido fino, inadequado para aquela temperatura. Os dedos pequenos estavam arroxeados, os dentes batiam num ritmo fraco e irregular. Era o tipo de cena que não precisava de palavras para explicar o perigo. O cowboy desceu do cavalo. O som das botas na areia congelada fez a mulher erguer o rosto num sobressalto. Ela se colocou imediatamente à frente dos filhos, mesmo mal conseguindo ficar de pé. Não havia arma visível em suas mãos. Apenas determinação. Não viemos roubar, disse ela, com a voz rouca, em um inglês imperfeito, mas compreensível. Só, precisamos de calor. Ele não respondeu de imediato. Observava. A avaliava. Aquilo também era um hábito. Índios naquela região eram problema. Para os fazendeiros. Para os xerifes. Para qualquer homem branco que quisesse evitar perguntas. Ajudar uma família apache poderia significar perseguição, acusações, talvez algo pior. Ele já tinha passado tempo demais fugindo de problemas para correr em direção a outro. Por uma noite, e continuou a mulher, percebendo o silêncio. Não pedimos comida. Não pedimos cavalo. Amanhã partimos. O vento soprou mais forte, fazendo a fogueira inexistente parecer ainda mais necessária. O cowboy desviou o olhar para as crianças. Uma delas tentou chorar, mas não tinha força. Apenas um som baixo escapou, quase como o gemido de um animal ferido. Ele sentiu algo apertar dentro do peito. Não gostava daquela sensação. Era antiga. Familiar. Era a mesma que sentira anos atrás, quando escolhera ir embora em vez de ficar. Quando sobreviver significar abandonar. O rancho não é meu, disse ele por fim, a voz grave, contida. E não é seguro ficar por aqui. Nenhum lugar é, e respondeu ela. Não havia desafio em seu tom. Apenas verdade. O cowboy passou a mão pelo rosto, sentindo a pele ressecada, os dedos duros pelo frio.
Pensou nos homens que rondavam aquelas terras, nos avisos pregados nos postes, nas histórias contadas em voz baixa nas cidades. Pensou em si mesmo. No que já tinha feito para continuar vivo. No que ainda fazia para não pensar nisso. A mulher não insistiu. Apenas ficou ali, sustentando o peso das crianças e da própria esperança. Ela não pedia piedade. Pedia tempo. Uma noite. Um pouco de calor. O vento voltou a uivar, atravessando as frestas do rancho abandonado como um lamento antigo. O cowboy sabia que, se montasse no cavalo e fosse embora, provavelmente nunca mais veria aquelas 4 figuras. Sabia também que não precisaria carregar essa imagem por muito tempo e o deserto cuidaria disso. Ele deu um passo para trás. Depois outro. O cavalo balançou a cabeça, impaciente. Então ele olhou de novo para as crianças. Para os corpos pequenos tremendo. Para a vida pendurada por um fio invisível. A decisão ainda não foi dita. Mas naquele frio, não ajudar era uma escolha. E escolher também tinha um preço. O cowboy não disse sim. Também não disse não. Apenas se virou e caminhou em direção ao rancho abandonado, puxando o cavalo pelas rédeas. Demorou alguns passos até que a mulher entendesse. Quando entendeu, reuniu as crianças com cuidado, como quem junta pedaços frágeis de algo que já esteve inteiro, e os seguiu em silêncio. O rancho parecia ainda mais miserável de perto. As tábuas rangiam com o vento, e uma parte do telhado havia cedido anos atrás. Ainda assim, havia 4 paredes, e isso, naquela noite, significava a vida. O cowboy empurrou a porta torta com o ombro, espalhando poeira seca e cheiro de madeira velha. Entrou primeiro, como sempre fazia, verificando os cantos escuros, o chão, as sombras. Nada. Apenas abandono. Fiquem perto da parede, disse, sem olhar para trás. Ele começou a trabalhar sem cerimônia. Quebrou uma cadeira velha, arrancou algumas tábuas soltas do chão, empilhou tudo no centro do cômodo. Usou pederneira e paciência até que a primeira chama surgisse, tímida, mas insistente. Quando o fogo finalmente ganhou força, o calor se espalhou devagar, como se também estivesse cansado. As crianças se aproximaram aos poucos. Não falavam. Apenas observavam. Os olhos grandes refletiam o fogo e o homem que o havia criado. Medo, sim, e mais também curiosidade. Para elas, aquele cowboy de roupas gastas e rosto duro parecia tão perigoso quanto o mundo lá fora, e, ao mesmo tempo, era a única coisa entre elas e a morte pelo frio. O cowboy tirou o casaco pesado e jogou no chão, perto da fogueira. Para eles, e disse, curto. A mulher hesitou por um segundo, depois assentiu com um leve movimento de cabeça. Envolveu primeiro a menor, depois os outros 2. Os corpos pequenos começaram a parar de tremer, ainda que devagar. Um deles estendeu a mão em direção ao fogo, sentindo o calor como quem descobre algo esquecido. O cowboy abriu a bolsa de couro que carregava na sela. Tirou um pedaço de pão duro, um pouco de carne seca. Nada demais. Dividiu em 4 partes iguais, depois pensou melhor e empurrou uma das porções em direção às crianças. Comam devagar, disse. Não ajuda a engolir rápido. A mulher observava cada gesto com atenção silenciosa. Quando falou, foi baixo, quase como se tivesse medo de quebrar algo frágil entre eles. Meu marido morreu no verão passado. Ele não reagiu. Apenas continuou mexendo no fogo. Soldados queimaram nossa aldeia, e continuou ela. Disseram que a terra agora tinha dono. Não sobrou nada. Nem sepultura. Ela não chorou. Não havia lágrimas. Só fatos. Como se a dor já tivesse sido chorada até secar. Desde então, seguimos andando. O cowboy assentiu uma vez. Não perguntou nomes. Não perguntou para onde iam. No oeste, perguntas demais criavam laços. E laços eram perigosos. O fogo estalava.
Do lado de fora, o vento batia nas paredes como se quisesse entrar. Um dos meninos, o mais velho, olhava fixamente para o cowboy. Havia algo naquele olhar que o incomodava. Não era medo. Era reconhecimento. Como se a criança enxergasse nele algo que ele passará a vida inteira tentando esconder. O cowboy desviou os olhos e encarou as chamas. O calor trouxe lembranças que ele preferia manter enterradas. Lembrou-se de quando também era pequeno. De noite sem teto. De mãos rachadas de frio. De aprender cedo que pedir ajuda nem sempre funcionava, e que depender de alguém era um risco maior ainda. Cresceu rápido demais. Aprendeu a confiar só no próprio revólver e no cavalo. A solidão não foi acidente. Foi escolha. Um escudo. Vocês podem ficar até o amanhecer, e disse de repente, como se estivesse falando consigo mesmo. Depois, cada um segue seu caminho. A mulher não agradeceu com palavras. Apenas inclinou a cabeça outra vez. Para ela, aquilo já era mais do que o mundo costumava oferecer. O silêncio voltou a se espalhar pelo rancho. Não era confortável, mas também não era hostil. Era o tipo de silêncio que nasce quando ninguém ali tem força para fingir outra coisa. O fogo fazia as sombras dançarem nas paredes. As crianças começaram a cochilar, uma apoiada na outra. Foi então que o cowboy ouviu. Primeiro, muito distante. Um som que poderia ser o vento. Depois, de novo. Ritmado demais para ser natureza. Cascos. Vozes abafadas. Metal batendo em metal. Ele se levantou lentamente, como um animal que sente perigo antes de vê-lo. Caminhou até uma fresta na parede e espiou para fora. Ao longe, pontos escuros se moviam contra o brilho pálido da lua. Homens. Montados. Armados. Não estavam ali por acaso. Ele voltou para perto do fogo e pegou o rifle, encostando-o na parede, ao alcance da mão. A mulher percebeu a mudança em seu corpo antes mesmo de ouvir qualquer coisa. Endureceu. Puxou os filhos para mais perto. Não façam barulho, e murmurou ele. As crianças obedeceram instintivamente, como se já conhecessem aquele tipo de ordem. O cowboy sabia que ajudar por uma noite podia se transformar em algo muito maior. Sabia que, se aqueles homens descobrissem quem estava ali dentro, perguntas viriam. Depois, acusações. Depois disso, nada que a lei pudesse desfazer. Ele olhou para o fogo. Para a mulher. Para as crianças. O calor que ele oferecerá começava a atrair atenção indesejada. E, naquela terra, toda boa intenção tinha o péssimo hábito de virar ameaça. Os cascos pararam do lado de fora como um aviso deliberado. Não houve pressa. Homens que tinham pressa costumavam errar. Aqueles sabiam exatamente o que estavam fazendo. O cowboy permaneceu imóvel por um instante, escutando. Vozes baixas. Risadas curtas. O tilintar inconfundível de metal em armas sendo ajustadas, carregadas, exibidas sem necessidade. Ele conhecia aquele som melhor do que gostaria. Conhecia também o tipo de homem que fazia questão de ser ouvido antes de ser visto. Fiquem atrás, e murmurou, sem virar o rosto. A mulher puxou as crianças para a sombra mais profunda do rancho. Os pequenos já estavam acordados, os olhos arregalados, o corpo rígido de medo. Nenhum deles chorou. O medo, ali, era antigo demais para virar barulho. A porta foi empurrada com a ponta de um rifle. Boa noite, disse uma voz do lado de fora, carregada de falsa cordialidade. Belo fogo para uma noite tão fria. O cowboy deu um passo à frente, posicionando o corpo entre a entrada e a família. Não ergueu a arma. Ainda não. Este rancho está abandonado, e respondeu. Sigam adiante. Uma risada seca veio da escuridão. A gente ia, se não fosse por um detalhe. 2 homens entraram. Depois um terceiro. Todos armados.
Roupas grossas, sujas de estrada. Olhos atentos, experientes. Caçadores de recompensas, ou algo parecido. No oeste, as diferenças eram mínimas. Um deles olhou para o fogo. Outro para o cowboy. O terceiro deixou o olhar deslizar até a sombra atrás dele e sorriu. Índios, disse, sem surpresa. Sabia que tinha cheiro errado no ar. A mulher se moveu instintivamente, como se fosse avançar, mas o cowboy ergueu a mão sem olhar para trás. Um gesto curto. Firme. Não estão fazendo mal a ninguém, disse ele. Só passando a noite. Não é o que consta, respondeu o homem que parecia liderar o grupo. Tirou um papel dobrado do bolso do casaco e balançou no ar em mulher Apache. 3 crianças. Acusada de roubo, invasão de terras privadas, e ele fez uma pausa teatral, em incitação a problemas. O cowboy sentiu a mandíbula se contrair. Papel aceita qualquer coisa, disse. Especialmente quando quem escreve nunca passa frio. O homem sorriu de novo, dessa vez sem humor. Não estamos aqui para discutir filosofia. Estamos aqui para cumprir a lei. A palavra pairou no ar como uma piada mal contada. O cowboy já tinha visto a lei ser usada para justificar quase tudo em roubo, morte, expulsão. No papel, sempre parecia limpa. No chão, nunca era. Ela não vai com vocês, disse ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um dos homens ajustou a empunhadura do revólver. Outro cuspiu no chão. Está se metendo em coisa que não é sua, disse o líder. A gente leva a mulher. As crianças, bom, isso depende do humor da estrada. O cowboy não respondeu. Apenas sentiu algo endurecer dentro dele. Não era coragem. Era decisão. Ele pensou em tudo o que poderia perder. Pensou que aqueles homens provavelmente tinham respaldo de algum xerife distante, de algum escritório confortável. Pensou que, se atirasse primeiro, talvez nem tivesse chance de explicar depois. Pensou que poderia dar um passo para o lado, fingir que não era com ele, montar no cavalo e ir embora antes do amanhecer. Seria fácil. Você não sabe o que está defendendo, e continuou o homem, agora mais sério. Índios trazem problemas. Sempre trouxeram. Onde passam, sobra sangue. O cowboy virou a cabeça, finalmente olhando para a mulher. Ela o encarava de volta. Não havia súplica ali. Nem gratidão antecipada. Apenas dignidade. E cansaço. Ele voltou os olhos para os homens. Eu sei exatamente o que estou defendendo. A mão dele desceu devagar até a arma. Não sacou. Apenas deixou claro que podia. Os outros fizeram o mesmo. O ar ficou tenso, quase sólido. Um erro. Um movimento rápido demais. Um barulho fora de hora. Tudo poderia acabar ali. Pense bem, disse o líder, agora em tom mais baixo. 3 contra 1. Você morre aqui. E ninguém escreve seu nome em papel nenhum. O cowboy respirou fundo. O frio já não parecia tão intenso. Havia passado tempo demais fugindo de encrenca. Tempo demais escolhendo o caminho que custava menos no momento e mais depois. Talvez, respondeu. Mas não hoje. Os homens trocaram olhares rápidos. A avaliação. Cálculo. Eles não eram idiotas. Sabiam que um tiroteio chamaria a atenção. Sabiam que o cowboy parecia o tipo que não errava fácil. E sabiam que, às vezes, a lei também sabia recuar. O líder deu um passo para trás. Isso não acaba aqui, disse. Amanhã, depois. Em outro lugar. Talvez, respondeu o cowboy. Os homens saíram como entraram, sem pressa, mas com promessa. Os cascos se afastaram, as vozes se perderam na noite. O rancho voltou a ficar em silêncio. Por alguns segundos, ninguém se mexeu.
Então o cowboy soltou o ar devagar, como se estivesse segurando a respiração há anos. Guardou a arma. Sentou-se perto do fogo, sentindo o peso da escolha cair sobre os ombros. A mulher se aproximou com cuidado. Você não precisava, disse ela. Ele não respondeu de imediato. Olhava para as chamas, para as sombras tremendo na parede. Eu sei. As crianças dormiam de novo, alheias à ameaça que apenas começava a se formar. Lá fora, a noite seguia fria. E agora, além do inverno, havia homens que lembrariam daquele rancho. O primeiro tiro não fora disparado. Mas a escolha já tinha sido feita. E a ameaça, agora, era inevitável. A madrugada chegou sem aviso. O frio ainda mordia, mas já não mandava sozinho. Havia algo diferente no ar e não o silêncio pesado da noite, e sim a expectativa tensa de quem sabe que o pior não passou. O cowboy não dormiu. Ficou sentado, o rifle apoiado nas pernas, os olhos atentos a cada estalo da madeira velha. O fogo estava baixo, controlado, apenas o suficiente para manter algum calor sem denunciar a posição. A mulher cochilava sentada, com as crianças encolhidas ao redor, como filhotes protegidos por instinto. Então o som voltou. Não distante desta vez. Próximo demais. O cowboy levantou-se devagar, sem pressa, como se o tempo ainda lhe pertencesse. Encostou o ouvido na parede. Passos. Um cavalo sendo amarrado. Vozes abafadas tentando ser silêncio. Homens que aprenderam a caçar gente. Ele se virou para a mulher e apontou para um canto escuro atrás de uma pilha de tábuas. Lá, sussurrou. Não importa o que aconteça, não saiam. Ela assentiu sem discutir. Puxou as crianças para perto, cobrindo-as com o corpo e com o pouco de tecido que tinham. Os olhos dela não deixavam o cowboy. Havia medo ali, sim. Mas também algo novo. Confiança. A primeira bala atravessou a janela quebrada e se perdeu na parede oposta. Não foi aviso. Foi cálculo errado. O cowboy já estava em movimento. Ele conhecia aquele rancho melhor do que os homens lá fora imaginavam. Sabia onde o chão cedia, onde as tábuas rangiam mais alto, onde a luz da lua criava sombras enganosas. Não precisava de vantagem numérica. Precisava de tempo. Outro tiro. Mais perto. Ele respondeu com um disparo curto, preciso, não para matar, mas para deter. O grito lá fora confirmou que acertara o suficiente. Ele está armado e sabe o que faz. Gritou alguém. Cercuem. Respondeu outra voz. O cowboy se deslocou para o lado oposto, aproveitando o barulho para mudar de posição. Um erro comum era ficar parado esperando o confronto virar duelo. Ele não acreditava em duelos. Acreditava em sobreviver. Um dos homens tentou entrar pela porta. O cowboy usou a escuridão e a porta torta a seu favor. Um golpe rápido com a coronha, seco, brutal. O homem caiu sem som. 2 tiros vieram quase juntos. Um rasgou sua manga. O outro encontrou carne. A dor veio quente, imediata. O cowboy cerrou os dentes, sentindo o sangue escorrer pelo braço. Não parou. Dor era conhecida. Medo também. O que ele não podia permitir era hesitação. Eu sei quem você é. Gritou uma voz do lado de fora. Você não deveria se meter nisso. O cowboy reconheceu o tom. O líder. Sempre o líder. Seu nome ainda circula, e continuou o homem. A gente que pagaria bem por você. Morto ou vivo. O passado bateu forte, como o recuo de um disparo. Ele lembrou de um nome que deixou para trás. De um erro que nunca foi perdoado. De um dia em que escolheu sobreviver quando outro homem não teve essa chance. Então leve a mensagem, respondeu o cowboy, a voz firme apesar da dor. Diga que eu ainda escolho por conta própria.
Ele se moveu outra vez, saiu pela lateral do rancho, usando a cobertura da noite. A lua o traiu por um segundo, em tempo suficiente para mais um disparo. A bala passou raspando, levando pele, lembrando-lhe que ninguém ali estava brincando. A mulher apertou as crianças contra si, abafando qualquer som. Uma das pequenas tremia não de frio, mas de terror. Ainda assim, ninguém chorou. Havia aprendido cedo demais que chorar chamava atenção. O confronto durou poucos minutos. Mais minutos, ali, eram eternidades. O cowboy derrubou outro homem, desta vez com um tiro limpo, inevitável. Sentiu o peso da escolha, mas não o arrependimento. Se parasse para pensar nisso agora, morreria. O último dos homens recuou, ferido, arrastando-se até o cavalo. O líder ainda estava de pé, ofegante, avaliando o cenário. 2 no chão. Um sangrando. Um cowboy ferido, mas ainda em pé. Isso não acaba aqui, disse ele, repetindo a ameaça da noite anterior. Nunca acaba, respondeu o cowboy. O homem montou e partiu, levando o que restava do grupo. O som dos cascos desapareceu na distância, misturado ao vento que começava a mudar. O cowboy ficou parado por um instante, sentindo a adrenalina ceder lugar ao cansaço. A perna falhou. Ele se apoiou na parede, respirando fundo, o sangue escorrendo agora sem pressa. A mulher saiu de trás das tábuas, ainda protegendo as crianças. Aproximou-se dele com cuidado, rasgou um pedaço de tecido e pressionou-o contra o ferimento. Você vai precisar cuidar disso, disse. Ele assentiu, fraco, mas consciente. Olhou para os pequenos. Estavam vivos. Assustados, mas vivos. Lá fora, o céu começava a clarear. O azul frio da madrugada dava lugar a tons pálidos de amanhecer. O vento perdeu força. O inverno recuava, ao menos por enquanto. Nada mais seria igual. Agora havia testemunhas. Agora havia nome circulando. Agora havia um homem ferido que escolhera ficar quando ir embora seria mais fácil. O cowboy observou o nascer do sol com olhos cansados. Coragem, ele percebeu, nunca foi ausência de medo. Foi sempre a escolha de não abandonar quem não tinha para onde ir. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar a fragilidade daquele pequeno grupo. O frio ainda rondava as madrugadas, mas já não dominava tudo. O sol surgia mais cedo, tocando a terra com uma luz pálida que prometia continuidade e não conforto, mas possibilidade. A família continuava ali. O cowboy acordava antes do amanhecer, por hábito. Conferia o horizonte, o rifle, as marcas deixadas pelos homens que tinham ido embora. Nenhum retorno. Ainda. O ferimento no braço cicatrizava mal, lembrando a cada movimento de que escolhas cobram juros. Mesmo assim, ele não se arrependia. As crianças já não se escondiam quando ele se levantava. A menor o observava com curiosidade aberta, sem o medo cru dos primeiros dias. O menino mais velho seguia com os olhos enquanto ele consertava uma cerca caída ou reforçava uma tábua solta do rancho, como se quisesse aprender sem perguntar. Num desses momentos, enquanto o cowboy afiava uma lâmina perto da porta, ouviu uma voz pequena atrás de si. Ei! Ele virou a cabeça. A criança não sabia como chamá-lo. Nunca perguntar o nome. Nunca precisará. Ainda assim, o som saiu natural, sem receio. O cowboy sentiu algo se mover dentro do peito, em um lugar antigo, esquecido, que ele jurara nunca mais visitar. O que foi? Respondeu, sem dureza. O menino apontou para o céu. Hoje não vai nevar, né? O cowboy olhou para as nuvens altas, dispersas, e depois assentiu. Não hoje. O menino sorriu satisfeito e correu de volta para junto dos irmãos. Ele ficou ali parado por um momento mais longo do que o necessário. Aquela pergunta simples, dita sem medo, tinha mais peso do que qualquer ameaça feita por homens armados. A mulher observava tudo à distância. Não interferia.
Não pedia. Nos dias que se seguiram, falará pouco sobre o passado e nada sobre o futuro. Não por falta de esperança, mas porque aprenderá que o Oeste punia a quem planejava demais. Ainda assim, havia algo novo em seus gestos, em uma calma contida, uma confiança silenciosa. Naquela tarde, enquanto dividiam a última refeição simples do dia, ela se aproximou. Há um vale a 2 dias daqui, disse. Um lugar onde alguns de nós conseguiram ficar. Não é seguro, mas é melhor do que isso. Ela não pediu que ele fosse. Não ofereceu nada em troca. Apenas compartilhou a informação, como quem deixa uma porta entreaberta. O cowboy assentiu devagar. Ele poderia partir. Sempre fora assim. Ajudava quando podia, sumia antes que o mundo exigisse mais. O cavalo estava forte. O caminho, aberto. Ninguém o obrigava a continuar. Mas naquela noite, sentado perto da fogueira, observando as crianças dormirem juntas, ele entendeu algo que o frio não conseguirá apagar. O calor que elas precisavam nunca foi só o da chama. Era o calor de não ser abandonado outra vez. De não acordar sozinho no meio do nada. De saber que, pelo menos por enquanto, alguém ficaria. Ele se levantou e foi até o cavalo, preparando a sela em silêncio. A mulher o observou, sem perguntar nada. Quando ele terminou, voltou para o fogo. Amanhã cedo, disse. Seguimos juntos. Ela demorou um instante para responder. Não por dúvida, mas por respeito à decisão. Obrigada, disse por fim. Ele balançou a cabeça. Não é favor. O amanhecer encontrou os 4 prontos. Poucos pertences. Poucas certezas. Mas passos alinhados. Eles seguiram em frente, pequenos contra o deserto imenso. O vento voltou a soprar, mas não parecia tão hostil. O sol subia, lento, iluminando o caminho irregular à frente. O cowboy cavalgava ao lado deles, não à frente. Não como guia, nem como dono do destino. Apenas presente. Porque alguns homens fogem do frio. Outros aprendem a ser abrigo. Se essa história tocou você, deixe seu like. Comente o que você faria no lugar do cowboy. Inscreva-se no canal para mais histórias do Velho Oeste, onde escolhas simples mudam destinos para sempre.